Olá, meus caros amigos, estamos de volta aqui com a nossa aula de colocação pronominal. Muito bem, se você está chegando nessa aula agora, eu peço para você aí, que inscreva-se no canal, caso você não esteja inscrito. O material de apoio está na descrição do vídeo lá da primeira parte desta aula, na verdade. Temos lá o material de apoio para que você possa acompanhar e tirar o melhor proveito deste momento aqui, beleza? E se você está chegando agora, não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu like, o seu dislike ao final do vídeo se você não gostou, comente, deixe a sua dúvida. Isso é muito importante para impulsionarmos o nosso canal e esse conteúdo assim poder chegar aí ao maior número de pessoas, tá certo? Mas claro, só faça isso se você quiser, tudo bem? Bom, dando sequência aqui ao nosso tópico então de colocação pronominal, eu quero enfatizar com vocês mais uma vez a questão da utilização dos pronomes, o, a, os, as e o lhe. O que você tem que lembrar, esses pronomes, eles serão utilizados como objeto direto ou indireto, quando aparecerem como complementos para o verbo. Então, apareceu lá, tem um verbo pedindo complemento. Se é um verbo que pede um complemento ligado a ele diretamente, sem o auxílio da preposição, então nós utilizaremos ali o pronome o, a, os, as. E se pedir um complemento introduzido por preposição, o pronome que nós poderemos utilizar, neste caso, o lhe. Então vamos ficar atentos. Apareceu o pronome o, a, os, as, ele está funcionando ali como objeto direto. Apareceu o pronome lhe, ele estará desempenhando a função de objeto indireto. Isso quando nós estivermos falando de complementos verbais. Por que estou fazendo essa ênfase? Porque o lhe pode aparecer em outras situações em que ele não é complemento para um verbo, tá? Mas isso nós vamos ver logo à frente. Então, prestem bastante atenção. Como eu havia dito, este tópico, para que ele seja entendido com clareza, você tem que ter revisado aquela parte de regência. Se porventura você não assistiu a aula de regência, assista e depois retorne ao conteúdo de colocação pronominal. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês uma oração de base para que nós possamos trabalhar e ver aqui, e possamos ver essa colocação pronominal. Olha só, a diretora entregou os documentos ao aluno. Então, quem é que entregou os documentos ao aluno? A diretora. Aqui está o sujeito da nossa oração e aqui está o verbo. Observem a regência do verbo entregar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Então, este verbo, ele é classificado como um verbo transitivo, direto e indireto. Por que isso? Porque ele pede dois complementos. Um ligado a ele diretamente, sem o auxílio de preposição, e o outro ligado indiretamente através da preposição. Então, é isso que nós temos, ó. Os documentos aqui é o nosso objeto direto. E ao aluno, preste atenção, é o nosso objeto indireto, correto? Então, vamos lá, pensando numa questão de prova em que você tenha que substituir um desses complementos, um desses objetos, por um pronome. Então, fiquem atentos a isso. É aqui que está o problema e que eu tenho que deixar isso muito claro para vocês. Olha só, a diretora entregou ao aluno. Observem que aqui eu já tenho o complemento que é o objeto indireto, correto? Eu já tenho. Então está faltando que complemento? Está faltando o complemento que é o objeto direto, que é justamente os documentos. Então, se é documentos, está no plural, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o pronome o seguido de s. Então, a diretora entregou-os. Por que entregou-os? Os documentos, tá? Então, aqui está o pronome, tá? Desempenhando a função que? De objeto direto. Prestem muita atenção, às vezes o que a banca vai pedir para você não é nem essa substituição igual nós acabamos de fazer, mas ela vai simplesmente trazer essa oração. Fique ligado aí, ó, quem vai fazer CESP, ó, preste atenção. A banca traz essa oração para você e ela apenas pergunta a função do os aqui na oração. E quando ela fala de função, então ela está pedindo o quê? A função sintática, o papel que esse termo desempenha, a função que esse termo desempenha na oração. E a função o quê? É de objeto direto, é complemento para o verbo entregar. Olha só que tranquilo.
Beleza? Então, são duas possibilidades, né? Tanto de reescrita, substituindo aqui o nome que desempenha a função de objeto direto por um pronome, como a banca também pode pedir para você a classificação deste pronome na oração. E neste caso aqui, a classificação dele é um objeto direto, é um complemento verbal direto, porque aqui está o nosso objeto indireto. Tranquilo, não é? Então eu quero que você vá com segurança para a prova ao se deparar com a questão de colocação pronominal. Porque não é algo difícil, eu digo sempre isso, principalmente para quem tem um bom hábito aí de leitura. Tá? Lembre-se, aquilo que eu falei lá na primeira parte da nossa aula. Qual é a regra para a colocação pronominal? A regra ali, a regra fundamental, como nos lembra o grande Napoleão Mendes, é justamente a eufonia, é justamente o bom som. Tá? Então, por isso que nós temos que ficar atentos à norma culta da língua portuguesa, por isso que nós temos que estar atentos durante o momento de leitura, porque você vai perceber aí essa norma culta. Tranquilo, beleza? E assimilando numa prova você não vai precisar lembrar de tudo isso. Na verdade, ali ó, a sua experiência de leitura ela indicará para você onde esse pronome aparecerá melhor. E aí, claro, como isso já é mais fácil, o que as bancas têm feito para tentar dificultar um pouquinho não é exatamente cobrar de você a colocação desse pronome, mas sim perguntar qual a função que ele desempenha no enunciado. Ou ainda, ele, por exemplo, te dá aqui o os nesta oração e te dá um os em outra oração e pergunta para você, afirma para você, por exemplo, que esse os desempenha a mesma função. Observem que não. Aqui o os funciona como adjunta de nominal para documentos. Aqui o os é o pronome que está desempenhando a função de objeto direto. Isso aparece, acreditem, inclusive na lista de exercícios, nas listas que eu estou deixando para vocês aí no material de apoio, nós temos questões como essa que eu acabei de citar para vocês. Tá? Então, fiquem atentos a isso, meus caros. Olha só, a próxima frase que nós temos aqui. A diretora entregou, aqui eu já tenho o quê? Os documentos, não é? Está faltando o quê? Os documentos aqui é o nosso objeto direto. Então, está faltando o nosso objeto indireto. E aí, meus caros, preste atenção, ao aluno, né? Então, você vai utilizar a diretora entregou os documentos? Claro que não. Você vai utilizar, neste caso, o lhe. Por que o lhe? Porque é o pronome que nós utilizaremos para desempenhar a função de objeto indireto. Então, olha só, a diretora entregou-lhe os documentos. Fácil, não é? O que eu quero que vocês se lembrem, nesse momento aqui agora, o importante é isso. O lhe desempenha, se for complemento verbal, preste atenção, se for complemento verbal, desempenha a função de objeto indireto. Certinho? Beleza? Bom, vamos lá. Agora preste atenção aqui. Sempre lhe amei, sempre amei. Qual das formas você acha que está correta? Qual das formas? Mais uma vez, você tem que estar atento ao quê? A regência do verbo. A colocação pronominal, fiquem atentos à regência do verbo. Quem ama, ama alguém. Não é isso? João ama Maria. Percebeu? Quem ama, ama alguém. O verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo que pede o complemento e pede que esse complemento ligue-se a ele diretamente, sem o auxílio de preposição. Logo, o que aconteceu aqui? Prestem atenção, sempre lhe amei. Eu estou utilizando o pronome lhe, que é um pronome utilizado para cumprir a função de objeto indireto, para cumprir aqui, neste contexto, a função de objeto direto, porque quem ama, ama alguém. Então, isso está o quê? Está errado, tá? Está errado. Então, a forma correta é sempre a amei. Tranquilo? Por isso que eu falei, a base para tudo é você ter o domínio do tópico de regência.
Ah, regência verbal, fique atento lá ao tópico de transitividade verbal. Às vezes, o aluno chega para mim e fala assim, manda mensagem e tal, fala, Moacir, tá difícil compreender essa questão de colocação pronominal. E quando eu começo a conversar com a pessoa, eu percebo que a dificuldade é porque ele não domina o tópico de regência. Então, sem esse domínio da regência verbal, é a base para tudo, meus caros. Tá? Então, para quase tudo, né? Então, fiquem atentos a isso. Se tiver dúvida, retorne à aula de regência, assista e depois volte aqui e você compreenderá isso de uma forma muito tranquila. Tá? Eu tenho certeza. Vamos lá. Olha só. Sempre a pedir carinho. E aí, você diria sim? Ou você diria desta forma, sempre lhe pedir carinho? Pensando aí na eufonia, então, já que esta é a regra, o fundamento para a colocação do pronome. Prestem atenção mais uma vez à questão verbal. Olha só, nós temos aqui o verbo pedir, né? Quem pede, pede algo a alguém, correto? Então, ó, temos um verbo transitivo direto e indireto. E o que ele pediu? Ele pediu carinho. Pediu carinho, então, é o nosso objeto direto. E ele pediu carinho a alguém. Então, a quem foi pedido carinho é o nosso objeto indireto. Ou seja, é um complemento para o verbo que virá introduzido por uma preposição. Logo, observem que aqui eu tenho o pronome a, que ele é utilizado justamente para desempenhar aqui a função de objeto direto e não de indireto. Então, esta forma, ela está o quê? Ela está errada. Aqui está o erro. Então, a forma correta é sempre lhe pedir carinho. Por quê? Aqui está o nosso verbo transitivo direto e indireto. Aqui está o nosso objeto direto e aqui está o nosso objeto indireto, porque quem pede, lembre-se disso, quem pede, pede algo a alguém. Então não caia nessa, é uma pegadinha comum nas provas, tá? A banca tentar te induzir a utilizar o pronome lhe na função de objeto direto, ou ainda utilizar o pronome o, a, os, as na função de objeto indireto. Não confunda isso, tá? Alguns eu sei que podem achar, nossa, Moacir, mas está repetitivo, você está falando isso diversas vezes. Sim, por quê? Porque cai, porque isso é cobrado na prova e isso é o importante aqui deste momento que eu estou conversando com vocês. Agora, prestem atenção, por quê? O lhe, ele é objeto indireto quando ele aparece como complemento para um verbo. Porém, esse lhe pode aparecer também em outras situações, tá? Em que ele não esteja completando um verbo. Para isso, você tem que ficar bastante atento, bastante ligado ali ao sentido em que ele aparece no enunciado e identificar assim a função que ele desempenha. Você vai ter que ficar atento a isso, a função por ele ali desempenhada. Então vamos lá, preste atenção. Pisou-lhe o pé. Olha só. Pisou-lhe o pé. Quem pisa, pisa algo. Fique atento. Pisou, você pisa algo, né? Então pisou o pé. Aqui está o complemento para o verbo. Correto? Aqui está o complemento para o verbo. E esse lhe, então? Preste atenção ao sentido que o enunciado ele tem realmente. Olha só. Pisou o pé dele. Então vejam, pisou o pé dele. Se pisa, pisa algo, não é isso? Então veja só, aqui nós temos um verbo transitivo direto e aqui nós temos o objeto direto, ó, o pé. Tá? O pé é o objeto direto. Pisou o pé. E esse dele aqui, então, ele aparece como um adjunto adnominal. Tá? Se aparecer isso na prova, fique atento, não caia nessa pegadinha. Aqui, o lhe não está desempenhando a função de objeto
indireto? Ele está desempenhando a função de adjunto adnominal. Então é muito comum a banca trazer isso daqui também lá na prova. Não, na verdade não é muito comum não, mas pode aparecer. Aí como eu quero o máximo de você lá na prova, né, então você tem que ir preparado. Então fique ligado nisso, fique ligada nisso. Olha só, pisou-lhe o pé. Esse li aqui, se ele te perguntar a função, fique atento. A função aqui então, ó, é a função de adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Aquilo que está junto do nome. Certo? Beleza? Então, o li aqui classificado como adjunto adnominal e não como objeto indireto. Então, fique atento. Ele só aparece como objeto indireto quando ele está completando o sentido de um verbo transitivo indireto. Certo? Beleza? Estamos juntos? Muito bem. Agora olha só. Fiquem atentos aqui. Sou-lhe fiel. Então a banca pode perguntar para você também a função que é se lê. E aí o aluno que só passou por cima, pegou aquela aulinha básica de revisão, de colocação de pronome, que o professor só fala que o lhe desempenha a função de objeto indireto, ele nem olha, nem pensa, nem reflete sobre o sentido do enunciado. E aí ele já fala logo que o lhe aqui é um objeto indireto. Calma, calma. Preste atenção, se pintou a dúvida, você não conseguiu de primeira já definir o que é esse lhe aqui, tente reescrever esse enunciado de outra forma. Perceba qual é o sentido que ele apresenta ali naquele enunciado. Então, olha só, é o mesmo que você falasse assim, ó, sou fiel a ela. Olha só, sou fiel a ela. Quem sou fiel? Eu, não é? Não está explícito aqui, mas pela desinência do verbo eu sei quem é o sujeito. Eu. Eu sou o quê? Sou fiel. Meus caros, preste atenção nisso daqui. Preste atenção, que legal. Ó, eu sou fiel. Mas preste atenção, quem é fiel a alguém, a alguma coisa. Então aqui eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo que serve para ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. E aí você deve lembrar lá da nossa primeira aula, a nossa aula de introdução à análise morfossintática. Sempre que você tem verbo de ligação, você tem o quê? Predicativo do sujeito. Não é isso? Você tem um predicativo do sujeito. Você tem aqui, ó, um adjetivo. Fiel aqui, tá? É um adjetivo. Certinho? E esse adjetivo, ele está desempenhando a função de predicativo do sujeito. Mas só, fique atento, quem é fiel a alguém, a alguma coisa. Então, o nome fiel, o adjetivo fiel, ele pede um complemento. Ele pede um complemento. Então, ó, sou fiel a ela. Olha aqui o complemento para o nome fiel. Olha aqui o complemento para o nome fiel. Então, a ela aqui é um complemento nominal. Certo? É um complemento nominal. Voltando então para a nossa primeira oração, olha só. Sou-lhe fiel, sou fiel a ela. O lhe aqui, ó. O lhe aqui, o pronome lhe, está em substituição ao pronome aqui, oblíquo, tônico, a ela. Então, fique atento. Qual é a função sintática dele? A função dele é a função de complemento nominal. Haha, olha só que legal. Viram só? Então, o lhe, ele normalmente ele aparece como objeto indireto. Mas não tome isso como sendo a única situação. Não. Se pintou a dúvida, leia a frase, reescreva, né, busque entender o sentido que o lhe aparece ali, e aí pode ser que esse lhe se revele, ora como um adjunto adnominal, ou ainda como um complemento nominal, como nós temos aqui nesta oração. Certinho? Então, olha só, né, o resuminho teórico aqui para vocês. Então, o lhe, ele é objeto indireto quando ele aparece como complemento de um verbo transitivo indireto, tá? Ele é adjunto adnominal quando ele aparece ligado a um verbo transitivo direto com o valor de posse, que é o que nós vimos aqui, ó.
Tá? Pisou o pé dele. Tá? Olha o valor de posse que está aí presente. E ainda, né, o lhe ele pode ser um complemento nominal quando ligado a um verbo de ligação. Tá? Quando ele está ligado a um verbo de ligação, que é o caso aqui do sou. Eu sou fiel, quem é fiel a alguém, a ela. Então, sou-lhe fiel. O lhe aqui desempenhando a função de complemento nominal. Olha que legal, eu tenho certeza que essas dicas farão toda a diferença daqui para frente, principalmente para você que está estudando aí para aqueles concursos que você tem aí como referência a banca CESP e outras bancas que estão no mesmo patamar. Tá? Então este conteúdo é importantíssimo. A partir de agora você não terá dúvidas mais quanto à classificação do lhe em uma oração. Se ele é um objeto indireto, se ele é um adjunto adnominal ou ainda se ele é um complemento nominal. E aí, gostou dessas dicas? Foi importante para você? Se sim, diga aí, comente. Se não foi, diga também. Marque aí, né, clique aí no gostei, não gostei da nossa aula, comente, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito, mas claro, só faça isso se você quiser, se você se sentir à vontade, beleza? No próximo bloco, nós então passaremos ao estudo, né, da próclise, da ênclise e da mesóclise. Então, nos veremos em instantes. Avante, avante!